Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia, é claro. Eu sou o Jonatas e do meu lado, entre aspas, Alex. E aí, Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidadas. Aqui é o Alex. Eu tô bem sim, cara. Feliz de estar produzindo mais um episódio agora, conversando com o nosso primeiro episódio, conversando com outro podcast. Exatamente, esse é o primeiro episódio onde a gente pode dizer que é um collab, né? Porque essas duas mulheres que a gente está trazendo aqui são do nosso ramo, o ramo da comunicação, o ramo do podcast. E exagerou. Então esse collab vai ser muito legal. Apresento então a vocês, né, queridos ouvintes, Thalita e o Edja do Mapear. Tudo bem com vocês, meninas? Olá, tudo bem? Thalita, então vamos lá. Então, porque assim, nós temos duas pessoas, então vamos lá. Então, Thalita, conta um pouquinho de você, né? Dá só uma breve introdução, depois a Edja introduz, depois a gente começa o podcast de fato. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Beleza. Olá, meninos. Olá, Jonatas. Olá, Alex. Olá, ouvinte do podcast Um Papo sobre Geotecnologia. Eu sou a Thalita, idealizadora e fundadora do Mapear Podcast, né, aí que já foi apresentado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, dizer que fico muito feliz, né, de estarmos trazendo essa pauta /collab, né, que você mesmo colocou aqui, nesse episódio de Um Papo sobre Geotecnologia. Para além disso, né, eu sou mulher, mãe, nordestina, feminista e também sou entusiasta da geotecnologia. Comecei minha jornada lá em 2006, quando ingressei no Instituto Federal da Paraíba, né, em geoprocessamento, e depois fiz computação. Em 2012, eu fui aprovada na Universidade Nova de Lisboa, viajei, voltei para o Brasil, empreendi. Em 2014, eu retorno à academia, né, na Universidade Federal de Pernambuco, para fazer o mestrado de Ciências Geodésicas e Tecnologia de Geoinformação lá no Descartes. Em 2016, eu me tornei pesquisadora do Instituto Nacional do Semiárido, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E em 2018, agora recente, né, eu entrei como chefe do cadastro técnico no município aqui na Paraíba, no município de Conde. Atualmente, eu estou na Superintendência de Administração do Meio Ambiente, que é vinculada ao Estado, né? Então, é isso, essa é a Thalita. E uma coisa curiosa, assim, que eu queria trazer, né, fazendo essa revisita à minha trajetória, é que eu destaco sempre muitas mulheres, né, durante essa minha trajetória. Então, lá no IFPB, eu destaco a professora Iana Daia, professora Michelle Bepler, ambas mulheres incríveis. Minhas primeiras chefes foram mulheres, a Tatiana, uma delas, se tornou até minha orientadora em computação também. Enfim, empreendi com a mulher. No meu mestrado, fui orientanda de uma mulher, né, a Andréa Carneiro, que é referência aí de cadastro no país. E é isso. Perfeito. Além disso, no Conde também, a nossa prefeita era uma mulher, então a gente está aí, né, representado. Exato. Exatamente, parabéns. O Edja, então, conta um pouquinho, né, de você aí para a gente poder começar o nosso podcast. Nossa, oi gente, prazer, né, estar aqui com vocês, colocando um pouquinho desse sotaque nordestino nesse podcast. Obrigada, né? Obrigada, né, por abrir esse espaço para o Mapear, o primeiro collab aí, olha que legal. Nós aqui, né, que damos voz a tantas mulheres, né, com seus incríveis projetos. Bem, eu sou Edja Oliveira, mãe do pequeno Miguel, de 5 anos, nordestina, dá para perceber. Sou lá de Maceió, Alagoas, e já morei em alguns lugares aí do Nordeste. Hoje eu moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bem, eu sou tecnóloga em urbanização, com ênfase em construção civil, que foi meu primeiro contato com as geotecnologias, né? Foi através desse curso que eu conheci a engenharia de agrimensura, onde eu decidi cursar, me formei lá em 2015 na UFAL, e recentemente até a grade do curso mudou, hoje é engenharia de agrimensura e cartográfica. Bem, durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e fui para a Espanha, na Universidade de Jaén, no curso de engenharia geomática e topográfica. Voltei, concluí o curso, fui trabalhar com SIG
E aí começou, né? Aí, ao mesmo tempo, eu fiz mestrado na UFPE, assim como a Thalita, que foi lá que eu conheci a Thalita, né? Eu fiz mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, com essa ênfase em cadastro territorial. Minha orientadora também foi a professora Andréa Carneiro, maravilhosa, e foi assim que eu conheci a Thalita. E eu lembro que a primeira vez que eu vi a Thalita, eu achei ela porreta, assim, foi no dia da segunda apresentação dela, né, que a professora Andréa estava falando ali, uma possibilidade, né, Thalita? Não sei se você lembra, acho que sim, de uma possibilidade da Thalita fazer o intercâmbio no mestrado na Alemanha, passar um tempo lá pesquisando. E ali meus olhinhos brilharam, eu olhei para a Thalita e disse, que mulher, né? Que mulher massa, né? Bem, e aí, depois do mestrado, eu trabalhei com SIG nessas várias diversas, né, possibilidades do SIG. Trabalhei com SIG para saneamento, trabalhei com SIG para uso e cobertura do solo, lá na transposição do Rio São Francisco, e fiquei esses 2 últimos anos como professora substituta no curso que eu me formei, né, lá na agrimensura da UFAL, e concluí agora esse contrato em janeiro, e ao mesmo tempo eu já concluindo um contrato e iniciando outro, né. Iniciei aqui como analista GIS, prestando serviços para a Petrobras aqui na base de Mossoró. Então, eu estou atuando agora aqui. E é interessante também, a Thalita frisou e eu também vou frisar. No meu caso, né, ao longo dessa minha trajetória que começou lá em 2005, dentro assim da engenharia e geotecnologias, eu encontrei poucas mulheres em cargos de liderança. Eu encontrei muitas mulheres me inspiraram, com certeza, e eu acho que o número maior de mulheres foi na academia, né? Foi na UFPE, na pós-graduação, na verdade. Acho que era bem equilibrado ali o número de professoras e professores. E eu passei 2 anos e foram 2 coordenadoras mulheres. E agora, como professora substituta, atualmente, né, na minha época, quanto aluna não era, mas agora como professora, estando como professora, a maioria do corpo docente era de mulheres e foram 2 coordenações também femininas, mas isso é recente, né? Então, desses lugares que eu passei, não era tão comum. Essa presença feminina, ela é mais recente, né? Que é algo raro, assim, no meio da engenharia e geotecnologia, mulheres nessa posição de liderança. Bem, é isso, né? Uma pequena introdução. Não, exatamente. Na verdade, para os ouvintes, né, aqui, né, que nos acompanham, já estão entendendo, né, o que a gente está querendo trazer para esse episódio, para esse mês, né, que é emblemático e que a gente não pode deixar de reverenciar. Gente, a gente precisa falar sobre as mulheres na geotecnologia. E a gente, né, como a gente tem um espaço que eu e o Alex a gente está construindo, acho que é muito válido a gente trazer essas pessoas, dar voz para essas pessoas, para a gente se conhecer, para a gente bater papo, para a gente saber de fato onde se encontram essas mulheres, onde elas estão, o que elas estão trabalhando. Então, esse mês, né, a gente pretende criar uma agenda onde a gente traga mulheres nas suas respectivas áreas. Então, hoje, fazendo parte, aí, abraçando a parte da comunicação e da geotecnologia, fazendo um trabalho, óbvio, excelente, trazendo informação, trazendo conteúdo, e é um grupo que a gente vai falar aqui, né, que é composto por mulheres. Eu estou muito feliz de poder estar fazendo esse episódio. Então, muito obrigado, né, a vocês que estão aqui. Teve uma, né, que não pôde participar, que é a Milena, então fica aqui o meu abraço. E as portas do Um Papo sobre Geotecnologias estão abertas. E antes da gente começar de fato, né, que a gente já começou, óbvio, a gente tem que falar do nosso patrocinador. Nosso podcast é um podcast patrocinado pela Bertolli Engenharia Ambiental. A gente não pode deixar de esquecer de falar do nosso patrocinador, né, Alex? A Bertolli Engenharia Ambiental. Não. A gente tem que falar da Bertolli, que é uma empresa de engenharia que está atuando em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos.
e eles trabalham desde barragens, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental, e é por isso que eu convido vocês, ouvintes e mulheres, por favor, vão lá conferir o site deles e ver o que mais eles fazem. Exatamente. Eles trabalham com drones RTK, equipamentos de alta tecnologia, fazem projetos de engenharia e trazem soluções para empresas, para o agronegócio. Dá uma conferida no site deles, é www.bertoliengenharia.com, Bertoli com um L só. E além disso, né, além de você poder ir lá conferir o trabalho deles, a presença deles no Instagram é muito legal, porque além de eles compartilharem quais os serviços, eles compartilham no dia a dia deles da empresa. Então, eles compartilham onde eles estão, que trabalho que eles estão fazendo, eles ensinam, eles também têm, né, o compartilhamento do conhecimento. Então, para vocês, né, além do site, vai lá e segue eles no Instagram, @bertoliambiental. Então, um beijo aí para o João, um beijo para o Hugo e para a Bertoli Engenharia Ambiental. Bom, já conhecemos... Pode falar. Deixar aqui um adendo meu, que eu fico muito feliz de ver que vocês duas, né, e acredito que muito mais pessoas que vocês conheçam, mulheres, fizeram a pós-graduação, conseguiram viajar para fora do país, isso é muito importante, e o currículo de vocês deixa muita gente aí chupando o dedo. Realmente, eu acho muito legal isso, Alex. Muita luta, quem vê close não vê corre, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é legal a gente poder bater esse papo, porque a gente traz vocês que têm um currículo maravilhoso e ainda assim compartilham um tempinho para montar um projeto desse, que é o Mapear. Então, bom, as duas já foram devidamente apresentadas. Vamos falar então do Mapear, né? Vamos falar então, primeiramente, né? O que é mapear? Porque quando eu me deparei com o Mapear, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma letra aí que tá errada, né? E acho que isso é meio mapear, isso eu acho. E essa é uma sacada de vocês, né? Conta pra gente, então. Então, o nome Mapear, né, foi de um amigo meu aqui, e aí eu falei que eu precisava de um nome muito bom e tal, e ele disse, se preocupa não que eu vou pensar. E aí ele foi para casa e teve lá os brainstorm dele e tal, e aí depois ele me ligou e fez, Thalita, eu achei uma palavra, ela se chama mapear. E aí você pode mapear, ou gel mapear. Eu disse, não, mapear já está pronta, essa palavra já é boa demais. Perfeito. E o próprio significado dela, né, que é conversar, dialogar, enfim, é muito legal. Então ele já veio pronto, o mapear ele foi um presente que eu ganhei desse meu amigo. Mas aí você também perguntou assim, como surgiu o mapear, né, o que é o mapear. E aí eu vou pedir licença ao Ed para apresentar, né, para vocês. Então, assim, o Mapear, ele nasceu de uma inquietação, na verdade, né? Então, eu sou geminiana, comunicadora nata, né, numa área de geotecnologia. Então, os 0 e 1, bits e bytes, eles não eram suficientes para traduzir o que estava, assim, na minha cabeça. E aí, brincadeira à parte, né, realmente o Mapear surgiu dessa inquietação mesmo. Então, a partir delas, era a primeira delas, né, a primeira inquietação era que eu gostaria muito de dialogar com pessoas, né, técnicas ou não, sobre o quão poderosa é essa ciência do onde que a gente está aqui discutindo, né? E depois a vontade de inspirar profissionais a enxergarem além, né? Então, perguntas como por que eu estou fazendo isso, né? Para quem que eu estou fazendo isso? Eu realmente queria provocar essa inquietação em todo mundo também. Porque, por exemplo, perguntas de análise topológica. Então, um buffer de 10 metros de um rio. Quantos lotes serão atingidos? Ok, fácil demais, né? Você abre teu SIG lá e responde essa pergunta. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas se perguntassem por que 10 metros? Há uma legislação por trás disso? Quem são as pessoas que moram nesses lotes? Elas serão realocadas? Ou a gente só se importa com números, né? Isso me move na profissão. E eu gostaria muito de provocar isso nos meus colegas também. Então, eu sentia, né, que conseguia um pouco disso nas minhas palestras. E durante o congresso, né, em Alagoas, que foi em 2019,
eu vi a fala da Uédia e eu já sabia quem era que eu queria que tivesse no meu lado nessa empreitada, né? Mas aí, por que um podcast, né? Primeiro que eu tenho vergonha de câmeras, então a gente tá aqui, mas eu realmente tenho muita vergonha. Então eu jamais seria uma youtuber, né? Então vamos embora pro podcast. A opção que tinha. E juro que eu não conhecia nenhum podcast de gel. Eu realmente não conhecia. Foi uma coisa que eu realmente queria. Eu já era ouvinte de podcast, mas de podcasts aleatórios, né? De filme, enfim, de assuntos aleatórios. E não de geotecnologia. E eu achei que seria uma boa. Então, mesmo assim, sem ninguém ouvir, né? Sem saber se ninguém ia ouvir, eu sabia que tinha responsabilidade por comunicar isso, né? Então, eu falei com a Uédia e a gente ter esse cuidado de fazer o podcast acontecer. Então, a Uédia já tinha aceitado o convite para participar comigo, né, de montar técnicas importantes, e com responsabilidade. E assim nós pensamos nos 10 primeiros episódios, né? Então, realmente era um projeto embrionário mesmo. Né? E aí deu certo, e aí a gente retomou esse ano o podcast, nós ganhamos a Milena na equipe. Por quê? Porque a Uédia, ela, como ela falou, ela era professora da UFAL, e a gente tem um público muito grande, que posso falar mais na frente, que são alunos. Então, eu achei por bem que a gente deveria ter um professor na equipe também. E aí a gente convidou a Milena, que aceitou, e foi muito bom, assim, ela agrega muito positivamente, né? Então, diversificar a equipe foi fundamental para fazer o mapear acontecer. Outra parte importante, né, disso tudo é a edição e comunicação do nosso podcast, o formato que apresentamos e como chega nas pessoas. O Instagram e o Twitter são duas delas, né? Nosso Instagram e Twitter, eles se conversam, então a gente meio que se transpõe, vai além do podcast, né? Eu gosto desse contato com as pessoas, né? Não parecer, mas esse é um cuidado da mulher, né? A gente vive num sistema patriarcal, né? Onde é preciso pensar em todos os detalhes para a gente conseguir ser ouvida. Isso é muito forte, né? Isso é um fato. Então, eu decidi, antes de tudo, que o mapear ele colocaria as mulheres em evidência, né? E no primeiro momento eu até pensei, vou fazer isso só na primeira temporada. Mas com a resposta positiva que a gente teve, né? A gente bateu o martelo de que só mulheres seriam convidadas para os nossos episódios. Então, somos muitas, né? Cientistas, professoras, técnicas, profissionais, e a gente sabe que episódio não vai faltar. Mas a gente, de toda forma, a gente sabe da importância, né, de ter parceiros, e por isso que a gente está aqui hoje, né, com vocês, e já decidimos também que podemos divulgar em nossas redes. É interessante esse movimento, né, de abraçar, digamos assim, né, que todo mundo está ali junto. Mas como convidadas, né, eu acho que é o diferencial, vamos dizer assim, do nosso podcast, é a apresentação dessas temáticas que dará o tom, será conduzido por mulheres, né? E eu fico muito feliz com essa decisão, particularmente. Não, perfeito. Assim, só um adendo, eu acho que... bom, primeiro que o início foi muito parecido com o nosso. A gente, eu, o Alex, eu, na verdade, eu e o Alex, né? Eu e o Alex, a gente meio irmão, assim, sabe? Mas eu e ele, a gente tinha necessidade de se comunicar também, mas a gente não sabia. Aí quando eu falei pra ele, quando eu convidei ele falou, não, vamos fazer. Tanto que até falei, caraca, mas assim, do nada, sem nenhuma dificuldade, né? Tipo, foi tão fácil. Mas porque ele também queria isso, ele tinha essa necessidade da comunicação e, de fato, a gente não tinha, como posso dizer assim, referências. Óbvio que a gente tinha alguns podcasts que a gente acabou pesquisando, mas nada que fala, poxa, Alex, nesse caminho aqui, acho que a gente pode abrir aí algo novo, né? E outra coisa é a abordagem. E isso é uma coisa que eu também acho muito legal de podcast. A gente pode fazer podcast de geotecnologia que for. Cada podcast, cada canal vai ter a sua abordagem, né? Então vocês criaram a abordagem de vocês, o time de vocês, o caminho que vocês querem seguir, vocês mesmos desenharam esse roadmap dos 10 primeiros episódios, desenharam isso, falando, essa aqui é a nossa linha.
A gente fez isso no começo também, a gente apanhou um pouquinho, né, Alex, para definir a nossa linguagem. Foi alguns primeiros episódios que a gente falou, Alex, vamos definir aqui. Então, abordagem, né? A gente fala de geotecnologia, mas o público tem público pra caramba aí pra gente atingir. Então, legal, parabéns. E pode continuar aí. Eu fiquei muito interessado, queria saber o que a Wedia falou na exposição dela que chamou sua atenção. Eu fiquei muito curioso. Você falou que ela estava fazendo uma exposição num simpósio. Gente, é o seguinte, em 2019, eu conheci a Thalita, como eu já falei, né, no mestrado, e a gente não é irmã, como vocês disseram, a gente é quase irmão. Eu acho que a gente também é quase irmã, né, Thalita? Porque assim, a gente é do mesmo mês a gente é do mesmo mês de aniversário, nós duas tivemos, a gente tem assim, eu sou tecnóloga, Thalita também, eu fiz mestrado com André Carneiro, Thalita primeiro, depois eu. Cada uma tem uma graduação, né? Um bacharelado, um tecnólogo e um mestrado. Nós duas tivemos experiência fora. Cada uma tem um filho menino. O filho dela é menino, o meu é menino. E a gente é do mesmo mês. A Thalita é do dia 2 e eu sou do dia 4 do mesmo mês. Então, assim, a gente também está nessa linha. As nossas proximidades se resumem só na engenharia, né, Alex? Gostos por coisa de super-herói, só que assim, né? se a gente não fosse... eu lembro um negócio música. Que se a gente não fosse se encontrar na engenharia cartográfica, a gente ia se encontrar na geofísica, né? Lembra que você tinha passado, né? Sim. É que elas são irmãs de alma, né? Elas duas. A gente é irmão de... É fluido. E assim, é mesmo, a gente fala isso, que fluiu, né? E assim, o que a Thalita comentou é que lá em 2000, quando eu entrei na UFAL como professora, né, estando como professora substituta em fevereiro de 2019. E eu queria muito, eu tinha muito essa vontade de mostrar como eu estava vindo do mercado de trabalho, indo para a academia. Eu disse, não, cara, eu tenho que mostrar o máximo de informações possíveis para esses alunos. E aí foi isso que eu pensei, né? E nisso, dentro dessas coisas, eu organizei o segundo CONEAGRE, que foi um congresso, e diga-se de passagem, foi o maior, o curso lá tem 20 anos de existência, e foi o maior evento do curso. Assim, já tiveram outros eventos, claro, né? Mas de forma mais completa, ele foi o maior evento. E aí, como eu já conhecia a Thalita, sabia que ela estava no Conde fazendo um projeto incrível de implantação de cadastro territorial, eu convidei para palestrar. E no dia que Thalita palestrou, foi um dia, não à toa, né? Não por acaso, foi um dia só de mulheres, né? E aí eu vou contar essa história para vocês, assim, voltando um pouquinho, né? Thalita estava falando do mapear, como surgiu. E o mapear foi uma linda surpresa para mim, sabe? Quando a Thalita me convidou, que foi logo após a palestra dela, a gente saiu para comemorar, foi o último dia de evento, né? Foi um dia 4 de dezembro de 2019. E aí Thalita me convidou, olha, eu estou pensando aqui e quero você comigo. E foi por isso, por essa fala do encerramento, de eu falar ali abertamente para aquele público. O CONEAGRE teve um público, para nós lá do curso, foi um público muito grande, a gente praticamente lotou o auditório, e quando eu falei ali que naquele dia, aquele último dia, foi um dia só de mulheres, então assim, eu acho que não podia ser melhor, né, porque eu fiz questão de levar mulheres para palestrar, para participar de mesa redonda, em um evento de engenharia, isso não é comum, né, para promover minicursos, a pessoa que deu minicurso de drone era uma mulher, engenheira agrimensora e tal. E assim, eu acho que não poderia ser melhor, casar melhor com a proposta do mapear. Então, eu acho que o que a Thalita falou foi sobre isso, entendeu? De eu defender aquilo ali. E não foi, assim, importante, né, deixar claro que essa mesma intenção do CONEAGRE é o que a gente faz no mapear, mas a gente não dá voz a mulheres simplesmente porque é mulher. Eu vou chamar aqui para o último dia do CONEAGRE só mulheres porque são minhas amiguinhas. Não, não é isso, é o contrário disso. É porque eu conheço muitas mulheres, né, potentes, capazes, que estão ali à frente, né, de projetos, coordenando projetos,
pesquisas. Então, assim, é por isso, né? Não é porque é simplesmente mulher, ao contrário disso. Nós damos voz a projetos que é coordenado ou idealizado por mulheres, porque isso, assim, ele não é ressaltado ou priorizado em outros lugares, né? Quantos eventos, vocês são da cartográfica, né? Quantos eventos de engenharia? Eu venho de um tecnólogo que a habilitação é em construção civil, então eu participei de muitos eventos. Quantos eventos a gente viu com mesa redonda só feminina, com propriedade de fala ali, né? De um posicionamento, porque tem experiência de campo ou de pesquisa. Então, não é comum. Então, me desculpem vocês da liberdade, mas eu vou dar aqui o exemplo do próprio episódio de vocês. Eu sei que é diferente, né? Assim, a motivação, mas eu posso citar vocês como exemplo aqui de um papo sobre geotecnologias. Hoje vocês têm 23 episódios no ar e 4 com mulheres. Então, assim, eu imagino, certeza, assim, que isso não é tipo, não vamos chamar mulheres. Claro que não, né? Eu acredito que vocês, se vocês verem como vocês nos viram, né? Olha que legal esse projeto, vamos chamar elas, vamos entrevistar elas, entendeu? Acho que se vocês virem um projeto legal, uma pesquisa legal, vocês vão convidarem, como vocês convidaram, né, ao episódio da agrimensora, do mapeamento oceanográfico da Gesser, o episódio com a Juliana, né, do radar, como nós hoje que estamos aqui, etc. Mas, para entender, assim, para deixar claro que é esse o ponto, né? Essas mulheres que são muitas, que são capazes, que são capacitadas, elas não são procuradas, elas não ganham esse destaque, ou elas simplesmente não estão em lugares de destaque, né? Por isso, elas não são vistas ou não são ouvidas, o que é normal, né? As pessoas, quando vão entrevistar alguém, imagino até vocês, né? Vocês vão procurar o coordenador, o gestor, tem quem está ali. E, tipo, se vocês quiserem entrevistar alguém do projeto lá de desertificação do INSA, e vocês forem convidar alguém, a pessoa à frente provavelmente vai ser um homem. Então, vocês vão convidar aquela pessoa que está ali à frente. Pode até ser que tenha uma mulher ali, pesquisadora, nos bastidores, tão capaz quanto, mas ela não vai ter esse destaque. Você acha que falta referência? Você acha que falta mulheres de referência no mercado? Sim, mas eu acho assim que elas existem. Elas mas existem, muitas vezes mas elas estão nos bastidores. Exato. E a gente está aqui para destacá-la. Elas existem, mas elas não aparecem. Muitas vezes elas estão nos bastidores, porque elas não ganham esse cargo de liderança ou de coordenação. E nós estamos aqui para destacá-las. Né? O episódio da Juliana, por exemplo, que a gente falou de radar, sim, eu assisti um curso dela. Eu participei de um curso de radar e eu achei ela fantástica. Eu falei, cara, foi a primeira apresentação dela, o primeiro curso dela. Ela mandou super bem, tinha dado alguns paus lá na hora, lá ela conseguiu consertar na hora, ao vivaço, lá com mais de 60 pessoas ao vivo lá fazendo. E eu falei para o Alex, pô, mano, preciso chamar essa menina. E aí lá no ao vivo eu convidei ela, falei assim, você precisa participar do meu podcast, porque você manja muito. E aí eu consegui o e-mail dela. Exatamente. Por quê? Porque eu estava em contato com ela e percebi o potencial. Eu acho que talvez é isso que às vezes a gente não consegue enxergar, ou talvez não quer enxergar, né? Também, acho que é um outro lado da moeda, né? Talvez pelo fato de uma história, talvez o histórico de referências, nós, por exemplo, eu e o Alex, os nossos professores, maioria gigantesca é professor homem. Né? Então, talvez referência nos nossos últimos 6 anos da faculdade. Desculpa, John. Não, pode falar. Tá, mas é porque nesse sistema que a gente vive, enfim, não tem como a gente não tocar nesse ponto, né? Porque ele é muito sensível. Mas nesse sistema que a gente vive, o homem, ele é sujeito suposto saber, né? Então, entre um homem e uma mulher, o homem, ele vai ser ouvido. E é por isso que o mapear, ele vamos dizer assim, esse lugar de fala mesmo, assim, foi uma coisa intencional, porque é isso, não tem como fugir, é um fato. Se for um homem e uma mulher, por exemplo, eu já empreendi, eu já tive uma empresa, e quando eu ia fechar negócio,
quem tinha que ir era o meu sócio, porque se eu fosse, ninguém me ouvia. Ninguém fecha negócio. Isso é um fato. Ele vai prestar uma coisa. Pode comentar, fica à vontade. Não é algo estatístico, né? Não tem mais homens no mundo, né? Ou no mercado, ou nessa área. Não é isso. Nosso curso, pelo menos, acho que era quase 50-50. Tinha muitas mulheres. Eu lembro, assim, do dia a dia também, da pós-graduação que eu estava fazendo. Também tinha bastante meninas lá na parte de processamento. Então, não é uma questão estatística, né? Não. Já me foi comentado isso, de a mulher vai fazer um negócio, a pessoa que vai fechar, que vai contratar a mulher, ela não pega confiança. Já me foi relatado isso. Isso é um fato mesmo, como a Thalita comentou. Eu sou agrimensora, mestre em ciências geodésicas. O meu marido é agrimensor, mestre em ciências geodésicas. Igual. Ele quem fecha os nossos serviços terceirizados. É ele. Entendeu? Caraca. É ele que tá à frente, é ele quem manda e-mail, é ele. Eu faço, mas eu tô sempre ali nos bastidores com ele. Então, assim, todos os projetos que ele fez, eu estava junto. E eu não estava junto porque era a esposa dele. Eu estava junto porque eu sou capaz tanto quanto e porque eu ajudo mesmo. Exatamente, profissional. Exatamente. E olha que meu marido é chato, tá? Ele cobra de mim tanto quanto fosse um colega nosso, assim, tem um amigão nosso, que é da mesma área também. E ele cobra, uma vez eu até falei, amor, faz isso aqui pra mim. Ele fez, não, faça, me entregue, você é engenheira também, você vai fazer aí. E eu faço, e é isso, assim, não é porque, não, ele não passa a mão na minha cabeça. Eu faço tanto quanto, tão bem quanto, mas é ele quem vai, entendeu? É ele quem fecha, é ele quem manda e-mail, é ele quem vai, se tiver que ser presencial, é ele quem vai. Então, isso, se tiver que ser reunião virtual, é ele quem faz. Exatamente por causa disso, porque é mais ouvido, mais respeitado. É uma realidade. E até uma outra observação, quando eu praticamente idealizei o segundo Coneagri sozinha. E quando eu estava ali fechando a planilha, eu pensei, poxa, eu fui pensando nos nomes e claro que me veio várias amigas potentes, nomes de pessoas com projetos massa, e eu disse, fui chamando, quando eu vi, era um dia de mulheres. Aí eu fiz, caramba, que legal. E teve pessoas que disseram, mas por que um dia só de mulheres? Por que colocar? Tipo assim, questionando, né? Incomodado, questionando, mas por que precisa disso? Eu digo, e por que não? Vamos lá, diz pra mim, e por que não? Né? Se elas são tão boas quanto. Porque eu não posso chamar a Thalita para falar de cadastro, eu tenho que procurar um homem. Se a Thalita fala e acabou de fazer, e é um exemplo, tipo, novinho ali. É justamente isso que o Jonatas falou, é um lugar de referência. Você, enquanto coordenadora, né? Você, mulher, enquanto coordenadora, você visualiza seus pares, que no caso são mulheres, né? Então, tenta igualar aí. Mas, como o Jonatas falou, lugar de referência hoje a gente só tem homens, né? Coordenadores homens, CEOs homens, enfim, homens. E a gente precisa delimitar esse espaço aí. Exatamente. E na geologia o mapear veio para isso. Exato. Não, perfeito. A abordagem de vocês é ótima. Pode falar, Wedia. Não, só completando essa linha, porque assim, a gente há de convir que são muitos os obstáculos, né? Nós não ganhamos o mesmo na maioria das vezes, mesmo estando na mesma função. Inclusive, né, Thalita, a Woman Giz Brasil, ela fez uma pesquisa sobre isso e deve estar sendo divulgada agora, no mês da mulher, né, no mês de março, e nós todos, né, aqui nós, os ouvintes e vocês também, vamos estar atentos e atentas a essa pesquisa que elas vão divulgar, creio lá no Instagram delas, né, Woman Giz Brasil, e veja assim, se já é difícil, vocês sabem, vocês são da área, se já é difícil conseguir um emprego assim que sair da universidade, imagine para uma mulher, né, onde a gente escuta que eu sou da agrimensura cartográfica, campo não é para mulher. Exato. Eu me formei, olha, na minha formatura mas eram 16 isso exatamente, Ed. O cara tem que matar um leão, você tem que matar 5. E um sexto porque vocês são da agrimensura, entendeu? Por conta... A gente tá provando o tempo todo que a gente é capaz, a gente tem que estar provando. É isso. Eu me formei, eram 16 homens e só eu de mulher. Lá na placa, lá na parede da universidade, né, no corredor, tá lá. E imagine, né?
campo não é para mulher. Porque mulher engravida. Eu ouvi isso do meu chefe. Eu não vou contratar mulher porque mulher engravida. Quando eu ouvi isso, eu parei. E disse, isso é assédio moral, inclusive, né? Mas daqui que a gente vai aprovar isso, enfim, essas são poucas coisas que a gente passa. Fora assédio físico mesmo, assédio sexual, que eu já sofri também no meu primeiro emprego, no meu primeiro estágio. Mas isso a gente pode dialogar em outro podcast para não deixar as pessoas muito tristes. Não, na verdade, a gente está com uma agenda aí, a gente precisa, óbvio, se vocês, vocês vão ouvir esse podcast, provavelmente a gente vai ter fechado essa agenda e a gente vai fazer uma mesa redonda sobre empreendedorismo com 2 empreendedoras da área de cartografia, assim, de empresa e tal. Então, assim, a gente vai conseguir ver o que vocês acabaram de falar, a ótica de 2 empresárias que estão à frente ali. O nome delas é a empresa delas. Então, a gente vai conseguir sugar isso, sugar um pouco mais dessa realidade na área das geotecnologias, que é igual, né? Comparei com a UED aí, vocês têm que matar 5, 6 leões por conta da formação de vocês, né? Mas é verdade, Thalita, a gente... Pode falar, UED. Não, só para vocês... E vocês conseguem observar, assim, que apesar de todos esses obstáculos, que são muitos, eles não estão ligados de nenhuma forma à competência, à nossa competência, né? Mas eles estão ali sendo o tempo todo colocado, né? Pondo em xeque a nossa capacidade de execução desse trabalho, mas eles nada têm a ver com a nossa competência, né? É intrínseco ao histórico, né? A infeliz história da humanidade, né? É intrínseco, infelizmente. Bom, a Thalita disse que a gente tem que mudar, vamos caminhar. Eu queria perguntar sobre a questão do nervosismo. Eu sei que para a Thalita, ela já disse que já é uma comunicadora nata, então, assim, aparentemente é mais fácil fazer um podcast, mas ainda assim, né, tem algumas barreiras ali, você tá gravando. Como que foi para vocês, né? Então começa com a Thalita, depois a gente passa para o Ed. A questão do nervosismo foi uma barreira de fato, Thalita? Olha, eu tinha muito medo, né? Acho que meu maior medo não era... minha maior insegurança não era com o fato de comunicar, né? Como você está colocando aí. Realmente isso aí, eu não tenho essa barreira. Eu tinha muito medo de não ser aceita, assim, vamos dizer assim, o podcast, né? De não fazer episódios bons, né? Porque, obviamente, eu não sou especialista em todas as áreas da geotecnologia, e a gente sabe que tem muitas áreas da geotecnologia. Mas é aí onde acontece a virada, né? Porque o mapear não sou eu, né? O mapear somos todas nós. E aí não tem como dar errado, né? Quando eu girei essa chave em mim, eu percebi isso. Porque o mapear, ele é formado por essa teia de profissionais, né, das mais diferentes áreas, e os nossos ouvintes, né? Até hoje, eles sempre têm dado feedback muito bons. Então, às vezes, por exemplo, a gente chamou a Juliana, e ela também vai participar, você já citou aí, ela também vai participar de um episódio nosso, né? E eu não trabalho muito com sensoriamento remoto, eu só trabalhei durante a minha pesquisa no INSA. Mas, assim, então seria algo que me deixaria insegura de falar. Mas aí eu percebo que esse lugar de fala é dela, ela é a especialista convidada. Eu vou estar lá também como ouvinte, só que mediano, né? Então, é isso. Eu acho que fica meio aí nessa insegurança que você tocou. Bacana. Bom, a Wedia já deu palestra e tal. Acredito que tenha sido um caminho um pouquinho menos tortuoso. Olha, eu com comunicação eu não tive insegurança, porque os meus alunos dizem que eu mando um podcast por dia, né? Eles diziam assim, professora, tipo, áudio de WhatsApp de 20 segundos comigo não existe, né? Eu mando um podcast privado, os meninos falam isso. Esse problema não era minha insegurança. A minha insegurança era exatamente essa. Cara, não vão ouvir a gente, são mulheres falando, né? Convidando outras mulheres. E a insegurança que eu falo também é técnica mesmo. Tipo, poxa, será que eu não estou sendo aqui
pensando grande demais, cara, como é que eu vou abrir um podcast de geotecnologias tão amplo, né? Como é que eu faço isso? Era essa insegurança, não de falar, porque a partir do momento que a gente convida alguém, é exatamente como a Thalita falou, ela é a especialista, nós estamos ali ouvindo, mediando, aprendendo, assim como os nossos ouvintes. E a gente contribui no que a gente sabe, né? E alguns episódios a gente tem mais poder de fala também, né? E em outros a gente tá ali, poxa, e a gente admite isso, e eu acho isso muito bonito, nosso, assim, porque a gente sabe dizer, olha, nossa, eu nunca trabalhei com isso. Um exemplo, né, o OpenStreetMap, a gente fez um episódio com a Vivian, e eu disse, cara, eu já consumi o OpenStreetMap, mas eu nunca fui uma colaboradora, e nem sabia como era que fazia. Então, ela quem estava ali dizendo o que era, como era, desde quando existiu, como é que fazia. Então, a insegurança, ela meio que foi indo embora ao passar dos episódios e com o feedback que a gente foi recebendo, né? Legal. De volta, assim, com as pessoas comentando, ouvindo e dizendo, nossa, foi muito bom. Cara, eu orientei nesses 2 anos como professora substituta, eu orientei 10 TCCs. E alunos meus usaram o podcast como referência. E aí eu fico, cara, podcast, e tá lá na lista da ABNT, tem como referenciar podcast. Sério? Caraca, que legal! Sério, tem muita responsabilidade. Nossa, eu já pensei exatamente isso, Thalita. Meu, imagina a responsabilidade, né, da gente compartilhar isso. Você não tem noção, assim, eu acho que a gente tá num nível, né, que a gente tá realmente servindo a comunidade com informação de qualidade. Então, a gente tem muita responsabilidade por trás disso, né? Eu acho que a gente pode até conversar por isso daqui a pouco, mas termina aí, Ed. Sim, vamos para esse lado, depois eu quero falar sobre isso, mas pode continuar, Ed. Não, é isso mesmo, é só isso que eu queria dizer mesmo, assim, essa responsabilidade, né, e quando ele colocou, porque foi assim, nós tínhamos um episódio sobre o TCC dele, assim, teoricamente, né, de forma geral, e eu disse, olha, escuta aqui para você ver se te esclarece. Aí ele me retornou dizendo, professora, esclareceu demais, como é que eu uso isso? E aí a gente foi lá na BNT e viu no site, tinha como referenciar, e ele fez, ele colocou, ele referenciou. E eu já dei links de outros também, não só do nosso, como para as minhas aulas, né, como suporte. Olha, escuta isso aqui, que legal. Da mesma forma que a gente faz com o YouTube, olha, vê aqui esse vídeo, escute aqui esse podcast, né, tipo uma aula, um complemento. Parabéns. Nossa, que legal, que legal. Assim, o podcast de vocês, deu para perceber, eu escutando ele, que ele é bem focado em realmente ter um controle de qualidade ali, né? Vocês se esforçam para ter esse planejamento, para conseguir entregar um podcast tecnicamente correto, né? Tipo, passando informações verídicas e tal. Sim, e isso está muito ligado ao fato da gente ser mulher, viu? Porque se a gente fizer... Isso é real. Porque, por exemplo, se a gente fizer um mapear mais amistoso, como é o de vocês, que é leve, é um podcast leve, né? Apesar de ter muito conteúdo bom, é uma coisa leve. Você vai ouvindo e a coisa vai fluindo. Se a gente fizer isso, enquanto mulher, as pessoas não vão dar credibilidade. Então é mais uma barreira que vocês têm que passar. A questão da qualidade e a profissionalidade, a própria divulgação de vocês, eu acho incrível. Eu fico me matando. Teve a primeira temporada, a gente demorou bastante para começar, a gente ficou mais ou menos 1 mês conversando o que a gente ia fazer e tal. A gente não teve esse planejamento de 10 episódios, esse roadmap de evolução, nada. A gente talvez a gente perdeu mais tempo, a gente investiu mais tempo assim na nossa abordagem, tipo, vai ser mais o quê, sabe? Vai ser mais entrevista, vai ser mais bate-papo, não, vamos mais para esse lado, não, mas não precisa ser tão solto, né? A ponto de falar palavrão, não, é um negócio que é gostoso de ouvir e que também tenha lá o seu potezinho de conteúdo. E aí eu falo da divulgação porque eu fiquei umas 3 semanas batendo cabeça na questão da postagem, né, de como que eu ia divulgar isso,
Falei, Alex do céu, eu não sei mexer no negócio e tal. Eu fiquei lá e tal, daí saiu aquele. Saiu aquilo lá. Saiu aquilo lá da primeira temporada. Eu vejo de vocês, é tão bonito, né? As cores que vocês usam, por exemplo, né? As cores pastéis. Eu falo, caraca, por que eu não tive uma ideia dessa, né? Aliás, na terceira temporada eu vou copiar um pouco de vocês, tá? Só pra vocês já saberem aqui. Mas é legal, é muito organizado de vocês, entendeu? Vocês estão postando sempre, vocês têm uma isso, né? A gente tem que entender, enquanto comunicador, que é muito um lance de transmídia, né? Assim, eu sou da área de geotecnologia por um acaso. Porque é fluxo. Mas eu curto muito essa parte de comunicação, assim, realmente. E aí... Aliás, então deixa eu te perguntar, então, os meus banners estão bonitinhos, pelo menos? Dá um 7, assim? Olha, no começo eu tinha uma rixa com vocês, vamos logo dizer. Eu achava muito parecido, eu disse, isso não vai rolar. Mas aí a gente, é o que você colocou, né, que cada um agrega da forma que é fluido, que é fácil, que é agradável, porque tem que ser uma coisa boa de se fazer, né? Eu tenho muito prazer em fazer o mapear acontecer. E eu acredito que pela fala de vocês dois, isso também acontece. Então é isso que é bacana, entendeu? E aí eu queria até falar um pouco mais sobre isso, se você deixar. Pode. Manda bala. O mapear, como a gente já falou aqui várias vezes, ele aconteceu porque a UED topou, tá junto comigo no início, porque realmente você precisa desse aporte. A gente também demorou. Eu tenho uma amiga, né, que enfim, ela é youtuber também, e aí eu falei, Júlia, eu queria fazer um podcast. Ela fez, uai, grava. Aí eu disse, só assim, fácil, né? O podcast não é gravado? Você tem que gravar alguma coisa. Ela falou assim. E aí foi quando eu liguei para a UED e falei, vamos gravar alguma coisa. E aí a gente começou a conversar. Mas isso tudo aconteceu com investimento próprio, né? E aí a gente fez o mapear acontecer. E aí é disso que a gente precisa falar, sabe? Enquanto podcaster. Além de nós, né? Você está elogiando muito, mas além de nós três, de roteiro e gravação, o mapear ele conta com mais 2 pessoas, que é o João e a Lá, né? Na arte e comunicação. Então a gente tem essa social media no mapear. Essa aqui é minha próxima pergunta aqui, né? Qual que é a equipe? E quem faz o que aí, né? Isso, a gente tem o João, que é o da edição de áudio, e a gente tem a Lara, que ela fica na arte e comunicação. Ela faz tudo baseado no que a gente quer. Então eu digo, Lara, eu quero assim, assim, assado. Ela traduz do jeito que a gente quer, entendeu? Vocês pagam? Isso é do bolso de vocês? Sim, é isso. Então, assim, somando as atividades da nossa equipe, nós nos dedicamos, em média, umas 20 horas por semana para gerar o episódio por semana, né? Para que esse episódio chegue com qualidade. Ou seja, nós praticamente pagamos para gerar conteúdo de qualidade. É isso que acontece, na realidade. Então, mas foi uma decisão nossa? Foi. Né? Mas ela precisa ser discutida, é isso que eu estou dizendo. Quando eu vi você falando aí sobre o seu patrocinador, o Bertoli, aí, o patrocinado, achei muito, muito legal, né? Muito legal, porque é isso, a gente realmente precisa dessas pessoas. E aí, como a gente ficou pensando, né, agora nessa transição de uma temporada para outra, né? Como é que a gente poderia melhorar isso, né? Será que o ouvinte já pensou parou para pensar nisso, né? O que é que movimenta para esse episódio chegar lindo, né, para mim? Então, tem muita coisa envolvida nisso tudo. Então, nessa temporada, não sei se vocês viram, a gente divulgou também, mas a gente fez um financiamento coletivo contínuo, né? Então, para que a gente possa melhor remunerar, né, o João e a Lara, não eu, a Wedja e a Milena, mas eles dois, né? E para a gente comprar melhores equipamentos de captação de áudio e vídeo. Então, a gente está lá com a campanha no Apoia-se, que é o apoia.se/mapear, e aí a pessoa se cadastra lá e na nossa página ela pode contribuir com o mapear, né? Então, o mínimo é de R$5 e o máximo não tem máximo. E é isso, a gente está tentando dessa forma
diminuir um pouco do nosso bolso, né? Assim, vamos dizer. Mas as pessoas não compraram ainda muito essa ideia, entendeu? Mas assim, a gente já tinha pensado nisso também, né, Alex? É uma ideia que a gente está no forno, saber assim qual que seria o approach para a gente poder fazer o financiamento coletivo. Surgiu para a gente o patrocínio, que foi uma bênção para a gente, isso ajuda muito a gente, óbvio, não é o maior dinheiro do mundo, mas o que mais ajuda é o incentivo, isso para a gente... O que mais ajuda foi o reconhecimento deles também, né, porque foi um cara da empresa que era nosso amigo que participou, e o dono da Bertolli ouviu e gostou muito, sabe, ele apoiou essa empreitada nossa. Em relação ao apoia-se... Bertolli? Tudo a gente aí também, ó, Bertolli. Eu acho que por exemplo, no nosso caso foi uma... Eu posso dizer que foi uma sorte, digamos assim, mas eles estão... quando a gente conversou com eles estão muito à frente, e eu vejo que outras empresas também devem acreditar no que a Bertolli acredita. Qual que é a ideia? A ideia principal deles era criar um podcast na área ambiental. Só que assim, eles iam investir muito dinheiro e muito tempo para criar e para marcar presença. Como você mesmo disse, né, Thalita? 20 horas por semana que vocês gastam. Sim, a gente gasta menos, muita mas dedicação. Exatamente, é bastante dedicação. A gente tem que valorizar esse trabalho. O podcast exatamente. É muito bom. E aí eles viram uma abertura, né? E falaram assim, a gente quer ir com vocês, a gente quer crescer com vocês. E a gente ficou super honrado, né? Super honrado com a escolha e foi até legal. A gente fez um contrato super bonitinho, assim, e tal, sabe? Foi legal pra caramba. Então, e assim, a gente tem uma relação muito, muito legal, assim. Ele dá dica pra gente. A gente, óbvio, né? A gente tem essa independência, mas a gente também precisa, igual você falou, de parceiros. A gente precisa de parceiros para crescer, né? Um desses parceiros, óbvio, né? Ajudando financeiramente o canal. E a comunidade. É outra coisa que eu queria comentar também com vocês, a gente poder falar sobre esse assunto, que é a comunidade. A gente, né, tem uma comunidade aí, né, que eu fiquei impressionado positivamente com a ajuda mútua desse pessoal, dos podcasters e dos criadores de conteúdo da parte de geotecnologia se juntaram, né? Então, para quem está ouvindo a gente e gosta desse assunto, tem outros profissionais que estão dedicando parte do seu tempo para compartilhar conteúdo. No caso do Mapear, tem o professor Gustavo Batista, o pessoal do Tecnologel. Quais outros, pessoal? Special Hackers. A Milena, ela também tem um podcast só para análise de riscos. Nossa, que legal! Ela está começando agora, então eu acho que seria até bom vocês depois fazerem contato e dar uma pesquisada melhor. Eu acho que o Instagram é gel.riaz. Acho que é isso, Riaz. Legal, é isso aí, pessoal. É o que a gente está falando da comunidade. Agora sim, a gente tem a nossa comunidade aqui dos criadores de conteúdo. Agora, as expectativas, né, como comunicadora do seu canal, até agora, vocês conseguiram atingir aquilo que vocês buscavam, né, que é atingir o público feminino? Conta um pouco pra gente dos números aí. E quem que pode contar pra gente? O Ed ou a Thalita? Fala lá, Ed, que eu tô falando muito. Você vê que vocês... pessoal, elas mandaram um roteiro pra gente e a gente não conseguiu seguir. Pra vocês verem. É muito difícil seguir a gente consegue improvisar também. O bom das mulheres é que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tem um roteiro de um lado, mas também tem a nossa conversa aqui do outro. Porque assim, nós fazemos, né? Como bem a Thalita falou, a gente gasta aí um tempo, porque a gente faz um roteiro, a gente conversa com a pessoa, com a convidada, sempre temos uma convidada, né? Conversamos com a convidada antes, a gente discute as cores, vamos mudar a cor, não, esse post tá legal, e a gente vai fazendo esse trabalho conjunto, assim, o João edita, manda pra gente, a gente escuta, e é esse trabalho assim conjunto e leva um tempo. E uma observação muito importante é o seguinte: nesse tempo a gente ainda tem que pensar também
qual a hora que o nosso filho vai estar dormindo, porque, tipo, Milena é mãe, Thalita é mãe, eu sou mãe, aí a gente tem que ver, não, tem que ser tal hora que tá dormindo, ou então, olha, não pode ser tão demorado, porque daqui a pouco ele vem aqui chamar, não, meu filho adoeceu, vamos remarcar, então, tem tudo isso, né, a gente planeja bem... A equação bem maior, né? Exatamente. A minha e do Alex tem 2 variáveis, né, é tempo e serviço, a de vocês é absurda, né? Mais variáveis aí, para contar. Oi? Falta dedo para contar quantas coisas a gente... Verdade. Então, e a questão os números, assim, a plataforma, né, que nós gravamos o podcast, ela mostra uns gráficos, né, do nosso público. Nós recebemos muitos feedbacks positivos, não só no Instagram, Twitter, no Direct... E os números mostram isso, né? O nosso público, ele é equilibrado, né? Em relação ao gênero. Fica ali 49% e 51%, tá? Dá esse equilíbrio. Nossa, eu achava que era ao contrário. Ao contrário, né? Não tem que ser ao contrário. Eu achava que era mais mulher do que homem. Por quê? Porque o nosso podcast tem mais homem do que mulher. Né? A gente não tem tanto convidado a mulher. E o nosso podcast hoje eu vi, tá 69% homem. Então... não é uma maioria tão esmagadora, mas é uma maioria. Né? Mas é uma maioria. O nosso tá bem equilibrado, 49 e 51. É assim, numa faixa etária ali, esse público, entre 30 e 40 anos, né? E além disso, a gente já atingiu, assim, outros continentes, né? Como a Europa, temos também... Porque... Temos ouvintes também, né, nos Estados Unidos, Chile e outros países da América Latina. E isso é muito bom, assim, né? Não só... É bom, a gente quer ter esse público, nós temos convidado as femininas, queremos ter o público feminino, mas é muito bom saber que os homens dos nossos ouvintes, eles entendem que o nosso conteúdo, ele é técnico, ele é bom, ele é importante, né, de ser escutado. Sim. Eles e abraçam a nossa causa, isso é maravilhoso. Legal, eu achei fantástico. Quando eu conversei com a Thalita, eu falei, puxa, né, o que isso quer dizer, né? Assim, o nosso número, o que isso quer dizer? Será que não há mulheres nesse mercado, ou não há mulheres que ouvem podcast, ou a nossa abordagem é diferente, ou a nossa divulgação? A nossa divulgação não é tão efetiva, mas para ser 30-70, o que a gente está errando? Então, assim, conta o que vocês fazem, dá um panorama para a gente do porquê, o que vocês acham do porquê desse equilíbrio? Olha, eu acho que nosso público, como ela falou, também foi uma surpresa para mim, né? Ter homens metade ouvindo. Eu achei que realmente iriam ter mais mulheres ouvindo, porque já é meio que um clique, né? Quando a gente ouve mulher falando, opa, vou escutar aqui o que minha colega está falando. Então, há esse movimento também, mas acabou que a gente teve essa surpresa e é isso, é 50-50. Mas eu acho que o mapear, apesar da gente trazer só convidadas mulheres, o nível do conteúdo que a gente traz, ele acaba equiparando isso, né? E aí chama a atenção de todo mundo, né? Independente de gênero. Outra coisa que eu acho é o contato que a gente tem sempre com as mídias sociais, né? Então, o mapear realmente ele transcende essa plataforma, né? Aqui as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, há essa interação. Por exemplo, para você ter, eu fiquei assim chocada, realmente, porque a primeira pessoa que apoiou lá na plataforma do Apoia-se, fora minha família, foi uma ouvinte que segue a gente no Twitter. No Twitter, a gente não tem nem 100 seguidores. A gente não tem nem 100 seguidores. São pouquíssimos seguidores. Mas ela foi a primeira a apoiar. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, mas uma felicidade de saber que a gente está conseguindo fazer com que a mensagem chegue, sabe? E aí é isso, de pouquinho em pouquinho a gente vai agregando os ouvintes que vão se
se identificando, né, a partir dos episódios. Então, eu acho que isso é um ponto também muito importante, a diversificação, né, essa parte de transpor regiões, né, sair aí, por exemplo, no caso de vocês, do Sul-Sudeste, transpor isso, então a gente acaba atraindo públicos de diferentes lugares, e isso agrega, né, e aí cada vez mais vão ter mais pessoas. E aí eles seguindo, quando saiu outro episódio, eu tive amigo que se formou comigo em computação, que não segue nada de geotecnologia, ele é um puta desenvolvedor. E aí no episódio do OpenStreetMap, eu publiquei no LinkedIn, né, dizendo que tinha saído o episódio. Ele ouviu, porque ele desenvolveu um aplicativo de entrega, né, aqui na região, e ele usa o OpenStreetMap. E aí ele veio me parabenizar, disse que estava incrível, ele nunca tinha tido uma explicação tão boa em tão pouco tempo através de um podcast. Então, assim, a gente consegue atingir pessoas de áreas que a gente nem imagina que chega. Né? Então, eu acho que caminhar por essas outras mídias traz esse resultado bom para a gente, equiparado. Eu vou dar o meu... Pode falar. Pode falar. Não, pode ir. Eu concordo com o que a Thalita disse e eu vou fazer uma pequena observação no fim da fala dela. Ela disse que o amigo dela falou que não tinha ouvido ainda uma explicação tão boa e tão rápida. E é esse o meu ponto, como mulher aqui falando, né? Porque vocês perguntaram da questão, o que é que vocês acham da gente ter só 30% de mulheres e 70% de homens? Como mulher, eu acho que o tempo ajuda. Tem um amigo meu que fala assim, o Gerardo, ele fala assim, Jonatas, eu ouço o podcast de vocês em doses homeopáticas. Isso. pouquinho. Eu escuto no trânsito, e aí 30 minutos de deslocamento e vai em vários dias, né? É isso, é exatamente isso, é doses homeopáticas. Então às vezes não termina em um dia. Eu ia comentar da questão. Tem essa questão, né, dos 30%, pode ser um pouco da nossa rede social que a gente divulga o podcast, né? Às vezes está mais recheado de homens ali e acaba atingindo menos mulheres, porque por conta da questão geográfica. A gente percebeu que quando a gente gravou com alguém, acho que de Minas Gerais, a minha amiga de Minas Gerais, o podcast meio que foi para Minas, sabe? Parece que quando ela conversou com ela, ela divulgou lá, foi para Minas Gerais. Então, eu acredito que seja talvez um pouco isso também, as conexões, como funciona ali os algoritmos das coisas. Sim, também, sim. Eu concordo, porque nós aqui, uma do Pará, eu uno aí, eu acho que 3 públicos, porque eu morei 6 anos em Pernambuco, eu sou de Alagoas e eu estou no Rio Grande do Norte. Então aí já dá uma, né, já dá uma misturada. Fazer uma triangulação ali. Isso, aí Milena tá lá no Pará, a Thalita tá na Paraíba e também tem esse vínculo com outros estados, e aí vai dando a gente divulga bastante, e aí as pessoas também compartilham, então dá essa boa, fica amplo, né, fica bem diversificado. Sim. Mas isso tudo tem que ser muito orgânico, assim, é uma coisa, eu acho que nada forçado dá certo, então é isso, sabe? Se o podcast Um Papo sobre Geotecnologia, ele está atingindo esse público, é porque está fluido para esse público, né? Então tá legal para esse público. Vocês pretendem atingir outros públicos, então vamos ali se adaptar. Então eu acho que isso é uma decisão também dos podcasters. Com certeza, Thalita. Eu vejo assim, da nossa experiência, que o podcast ele te abre 1001 possibilidades. Então você pode criar, você tem o seu programa semanal, mas você pode criar outro programa, você pode criar outra abordagem. O canal é nosso, né? O mapear é de vocês. Então, assim, não necessariamente, óbvio, né? Vocês têm milhares de coisas para fazer. Mas se por um acaso isso vira algo de questões monetárias, assim, que vocês conseguem ganhar um dinheiro, vocês podem começar outras coisas, começar outros tipos de programa. Enfim, o podcast
ele... Bom, vamos finalizar assim. O podcast, ele te abre assim, inúmeras portas, te dá inúmeras portas para você fazer o que você quiser. Bom, o financiamento é uma delas, criar outros tipos de programas, enfim. É isso que... A comunicação, né? E esse canal que é simples, para o pessoal que está ouvindo a gente, às vezes tem a vontade de compartilhar alguma coisa, mas o podcast, gente, é muito simples de fazer. Uma plataforma que você posta o seu episódio e ele faz tudo automático para você. Joga para Spotify, joga para Deezer, joga para Apple, enfim, faz tudo, é muito simples. Então é isso. Bom, para terminar, Alex, alguma última questão? Só reparei uma coisa lá no começo do episódio, vocês comentaram que trabalharam com cadastro, né, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e a gente gravou um podcast com um cara do Macapá que ele comentou que lá tem o mesmo problema. Então, acho que quando a gente soltar esse episódio do Macapá, talvez seja legal os ouvintes darem uma olhada. Só isso. Legal. Eu sou entusiasta do cadastro, né? Eu implantei o cadastro territorial multifinalitário no último município que eu estive como chefe do cadastro. Foi bem bacana, um município de 25 mil habitantes. Foi um tempo de aprendizado muito bom, né? Então eu vou ouvir esse podcast com certeza. Vai sair lá no começo de abril, né? Abril. Se tudo der certo, mulheres, né? Já ouvi falar que só vai ter mulher no Papo Geotecnologia. Vai ter que ter. A nossa agenda vai ser essa, será essa. Ouvintes que nos ouvem até aqui, a gente vai terminar esse episódio, mas antes, Thalita, deixa suas redes sociais, fala do Mapear, e o Edia, deixa suas redes sociais. O pessoal que está ouvindo a gente quer encontrar vocês, para onde que eles vão? Olha, o Mapear, ele tá no Instagram e no Twitter, no @podemapear. Se quiser ser um apoiador ou apoiadora, você entra no www.apoia.se/mapear. Então, se cadastra e aí você pode ser... Mapear com I, viu, gente? Mapear. Mapear com I, sim. Que é de conversar, né? A gente já falou sobre isso. E é isso. Eu sou @LitaEstael nas redes sociais, mas também estou disponível no LinkedIn. Quem quiser falar comigo sobre projetos, trabalho. E é isso. Obrigada pelo espaço, vocês dois. Obrigada pelo espaço, ouvintes, né, do Papo sobre Biotecnologia. E ouçam também o Mapear e espero que tenham gostado. É isso. Eu também agradeço o espaço. Eu só quero deixar claro que o meu posicionamento em relação ao tempo é apenas para dizer que nós vamos escutar em doses homeopáticas. Concordo totalmente com o colega de vocês. Mas não deixar de escutar isso. Isso não, acho que é bem interessante e a gente apoia, escuta e compartilha também. Obrigada, né, por esse espaço de fala. A Thalita já falou das redes do Mapear. Para me encontrar, eu sou no Instagram, né, @OliveiraWedja, também estou no LinkedIn. E eu também tenho a página que aí é desvinculada do Mapear, que surgiu lá no curso, né, quando eu fiquei agora como professora, que é o Café com Agrimensura. Então é @café com Agrimensura, que é um outro projeto. Milena, né, eu vou tomar a liberdade aqui para falar da nossa outra parceira, Milena. Milena tem o gel, @gel.rias, com Z, e ela também tá com um podcast, né, que é o Map Risco. E é isso. Muito obrigada aos ouvintes, né? Espero que vocês vão lá ver o nosso trabalho e compartilhem, apoiem e abracem essa causa aí de podcasters, né? Só antes de encerrar rapidinho, eu só queria agradecer pelo espaço, porque a gente não, pelo escopo do nosso Mapear, a gente não poderia fazer ao contrário, né? Chamar vocês para o nosso episódio. Então, eu fico muito feliz da gente conseguir fazer
episódio juntos, né, que ele seja disponibilizado no de vocês. Não, perfeito. E a gente quer fazer, a gente quer abrir espaço para mais mulheres. A gente precisa encontrar essas mulheres, a gente precisa dar voz para elas, assim como vocês, no podcast de vocês, têm esse viés. A gente também aqui deixa as portas abertas e a gente fica aqui o nosso aprendizado. Thalita, Wedia, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer fazer esse primeiro collab, adorei. E, pessoal que nos ouve até aqui, segue a gente nas nossas redes sociais, @um papo sobre geotecnologia no Instagram, Twitter, Facebook. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.